paz seja com todos. Boa noite. Boa noite, paz seja com todos. Glória a Deus. Nós vamos neste momento, amados irmãos, transmitir a palavra de Deus. E eu queria que você pudesse, neste momento, abrir a sua Bíblia. Livro de Josué. Glória a Deus. Josué capítulo 6. Nós estamos nessa campanha, né? A unção de Caleb. E eu sei que o nosso Deus, Ele está agindo na vida de todos os irmãos que têm buscado a face dEle, que têm buscado a presença dEle. E tudo aquilo que você tem que colocar diante de Deus, sei que o nosso Deus, Ele está à parte de tudo, Ele vê tudo, Ele ouve tudo, Ele conhece tudo. E eu creio que o nosso Deus, Ele está trabalhando para aqueles que nele estão esperando, amém? Josué capítulo 6, versículo de número 1, nós vamos ler um pouco, estendido um pouco essa palavra, para nós podermos entender ela, amém? Josué capítulo 6, está escrito aí então, todos acharam, amém? Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeai a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres e carneiros adiante da arca, e no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se prolongamente a trombeta do chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Nun, chamou aos sacerdotes e disse-lhe: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas de chifre de carneiros, diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. No versículo de número 15 diz assim: e sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando o sacerdote pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, nos ajude neste momento, ó Deus, a expor a tua palavra. Ó Deus, que tu possas neste momento, ó Deus, a dar o entendimento para cada um dos teus filhos que estão aqui nesta noite. Que todos, ó Deus, possam abrir os ouvidos espirituais agora, para que possam compreender, ó Deus, a tua palavra, que é espírito e que é vida. Ó Deus, que todos tenham agora, Senhor, totalmente a atenção, que possa o Senhor esquecer todas as coisas lá fora, e que possa agora centralizar unicamente agora ao ouvir da tua palavra, para que assim, ó Deus, ao ouvir a tua palavra, para que possam então
entender, ó Deus, o que o Senhor vai falar aqui nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui, amados irmãos, uma passagem muito conhecida na Bíblia, né? A respeito dessa cidade de Jericó. Uma cidade que era cercada por muros muito grandes, poderosos ali. E a palavra de Deus nos diz assim que a cidade de Jericó, ninguém entrava e ninguém saía. Porque o povo que habitava naquela cidade era um povo que estava com o coração cheio de medo de quem? Do povo de Israel. Estavam com medo. Por quê? Porque já tinham sabido e ouvido do que Deus estava fazendo para aquele povo. Só que aquele lugar onde o povo de Israel precisava passar, aquela cidade era como um obstáculo muito grande ali. Porque aquela cidade ela era rodeada por um muro enorme. E aquilo ali estava impedindo. Mas interessante que Deus então diz aqui para Josué. Josué era o líder ali, né? Que estava agora na frente, liderando o povo de Israel. Porque Moisés, né, não ia deixar aquele, não estava mais ali. Então Josué estava na frente agora para introduzir aquele povo. E a Bíblia nos fala, amados irmãos, que Josué ele recebeu uma instrução de Deus. E Deus disse para Josué o seguinte, que era para reunir o povo, reunir as lideranças ali dos sacerdotes e todo aquele povo que era para estar com seus instrumentos e que era para eles rodear as muralhas de Jericó. E Deus deu uma instrução dizendo isso para Josué dizer para os sacerdotes, para os líderes e para toda aquela comunidade que ali estava. Que era para eles rodear a cidade de Jericó 6 vezes, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6. Na 7ª vez era para eles rodear 7 vezes. E depois era para eles dar um grito ali. E que Deus iria fazer cair por terra aquela muralha. O que eu estou dizendo isso? O que isso tem a ver conosco? O que tem essa história relatada aqui no livro de Josué? O que tem a ver com a minha vida e com a tua vida? O que está aqui inserido na Sagrada Escritura, esse ocorrido aqui com o povo de Israel? O que aconteceu ali? O que Deus ele instruiu para ser feito? O que tem a ver tudo isso com a minha vida e a tua vida? Tem tudo a ver. O que está aqui para nos ensinar nesta noite? Aqui nós vemos, amados irmãos, que quando Josué manda o povo estar ali juntos, com seus instrumentos, o que está significando isso? Aqui, aquele povo estava o quê? Numa união. Ali havia o quê? União entre o povo. Ali havia uma harmonia entre todos os povos, como aqueles que estavam com seus instrumentos, todos estavam ali totalmente cumprindo a ordem que Deus havia passado para Josué. Aquela ordem não era somente diretamente para Josué, mas era para toda a comunidade de Israel. Porque Deus iria fazer algo ali tremendo para aquele povo, como sempre Deus ele faz. Tudo o que Deus fala que faz para o povo dele, amados irmãos, Deus ele cumpre com a palavra dele. Tudo o que Deus diz para fazer, e quando o povo ouve a palavra, atende a mensagem que é passada, a instrução que é passada, e quando faz e acredita no que Deus diz para fazer, tudo tem que dar, tudo dá certo. Nada sai errado. Assim é na nossa vida. Quando nós, a igreja, estamos unidos, a igreja está unida num só propósito, num só objetivo. Quando a igreja, ela
tem união, quando a igreja está unida, reunida para orar, para buscar a face de Deus, tudo ali, Deus, Ele vai manifestar a glória e o poder dEle. Mas para que as coisas venham a acontecer, a igreja, ela precisa estar unida. Nós sabemos que Deus, amados irmãos, o nosso Deus, Ele tem na sua palavra, as instruções da palavra de Deus, que Deus Ele deixa na sua palavra. Tudo o que Deus escreveu é para o nosso próprio bem. Tudo o que Deus nos chama a atenção é para qual objetivo que muitas vezes Deus chama a igreja numa atenção. Por que Deus muitas vezes, Ele chama, Ele admoesta a igreja? Por quê? Porque Deus, Ele quer que a igreja esteja em sintonia com Ele, em harmonia com a palavra dEle, com a voz dEle. Porque quando a igreja está unida, ouvindo e colocando em prática aquilo que ela ouve de Deus, Deus, Ele manifesta. Deus, Ele realiza. Se aquele povo que estava ali, se não tivesse acreditado naquilo que Deus havia dito para eles, não é engraçado falar assim, mas escuta, rodear uma muralha? Que isso? O que significa isso? Irmão, se aquele povo tivesse colocado o obstáculo, dizendo, como isso? Como que vai acontecer isso? De que jeito? Não, mas eles não disseram palavra nenhuma negativa. Eles mantiveram em obediência, em harmonia com aquilo que Josué havia passado, porque Josué era o líder. Quando Josué passou essa instrução, o povo seguiu na risca. Ninguém falou absolutamente nada ao contrário, ninguém se opôs ao contrário, ninguém argumentou se isso era possível acontecer. Não, nós vemos aqui tudo o que está escrito aqui a respeito do que aconteceu ali naquela época. A gente vê que aquele povo, ele seguiu minuciosamente em obediência às instruções de Deus. Assim, Deus, Ele quer que a igreja faça e seja. A igreja, ela precisa estar confiando em Deus, acreditando em Deus, crendo que Deus, Ele é poderoso. Para quê? Para intervir e fazer as coisas acontecerem. Para que as muralhas venham cair por terra. Muitas vezes a gente pode dizer, o que são essas muralhas? As muralhas, sabe do que, amados irmãos? A muralha do que? A muralha da falta de perdão. É uma das coisas que mais tem afetado a igreja do Senhor nesses últimos tempos, é a falta do perdão dentro do corpo da igreja. Muitas das vezes há um questionamento na mentalidade da igreja. Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Por que eu não vejo isso? Por que não vejo aquilo? Porque alguma coisa está acontecendo que não está acontecendo. A falta de perdão é uma das coisas que mais atrapalha e impede o agir de Deus. De Deus realizar o quê? Realizar a vontade dEle para a igreja dEle. E qual é o propósito de tudo isso na nossa vida? Qual é o propósito? O propósito, amados irmãos, o propósito de Deus agir, quer que a igreja esteja unida, sabe para quê? Porque logo o Senhor Jesus vai voltar. Ele vai vir buscar uma igreja. Ele não pode chegar se a igreja não estiver unida, se a igreja não estiver unida um com o outro, em harmonia, em sintonia um com o outro. Isso aí vai impedir da igreja subir. Isso vai ser um empecilho enorme. Muitos não poderão subir se não haver um conserto, uma reconciliação no corpo dele. O Senhor Deus, Ele quer que as muralhas caem. As muralhas dos problemas, das dificuldades, das lutas. Deus quer que caia tudo isso, mas para isso a igreja precisa estar o quê?
unida em uma só voz, em união, orando, intercedendo, para que tudo isso aconteça. Quando a igreja ficar assim unida, com este propósito, que é o que? A união, então Deus ele vai agir, então Deus ele vai realizar o propósito que ele tem para a igreja. Não pode ter um pensamento diferente do outro. Se não tiver união entre um e o outro, não poderá ser feito. Então nós precisamos o quê? Estar completamente unidos para que todos os obstáculos sejam derrubados, a desarmonia venha desaparecer e que a harmonia, a união esteja sempre ali junto na igreja, propagando a união, o perdão, porque a falta do perdão, esta muralha, ela vai permanecer. O que Deus ele tem achado falta, Deus ele tem achado falta. O que Deus ele tem achado falta no meio do povo dele? A falta de liberar perdão um para o outro. Você pode dizer assim, mas pastor, por que você está falando isso? Não é eu que estou falando isso, foi Deus que mostrou para mim o que Ele tem visto na igreja nesse tempo. A falta de união, a falta do perdão, a falta de um chegar para o outro e conversar e liberar perdão, porque isso Deus está vendo falta, Ele não está achando isso, Ele não está vendo isso. Às vezes você fala, mas pastor, mas é tão difícil perdoar. Mas, amados irmãos, de fato, é mesmo, não é uma coisa tão simples, tão fácil, mas quando nós queremos perdoar, Deus, Ele quer que a gente ore pedindo, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a perdoar aquele. Ele falou isso de mim, eu não gostei, eu não queria ouvir isso, mas Senhor, me ajude, eu quero tirar essa mágoa de mim. Muitas das vezes nós oramos pedindo as coisas para o Senhor fazer, mas muitas vezes nós não oramos para Deus nos ajudar a nós tirar este mal dentro de nós, para que Ele possa agir e operar na nossa vida. Porque o que impede do agir de Deus é isso, porque Deus Ele tem visto. Porque Deus Ele sabe todas as coisas, Ele vê todas as coisas, Ele enxerga todas as coisas, Ele ouve. Ele vê, Ele conhece cada um que Ele chamou, que Ele fez, Ele conhece. Ele sabe, Ele conhece o que está dentro do coração de cada um. Ele conhece aquele que quer perdoar e aquele que não quer perdoar. Ele sabe, Ele conhece. Se aquele quer perdoar, Deus vai dar graça. Muitas das vezes, amados irmãos, muitas vezes as pessoas ficam remoendo, eu não vou, aquele fulano não me cumprimentou, aquele fulano falou isso de mim, eu não vou na igreja, aquele está indo lá, ele está indo, eu não vou lá por isso, por aquilo. São coisas, irmãos, tão bobas, e que isso aí é um prato cheio para o inimigo entrar e tomar conta. Como que nós poderemos ver? Como que nós poderemos ver a graça de Deus sendo manifestada no meio do povo dele, se tiver esse tipo de falta, de união, de harmonia, de um chegar e reconhecer, poxa vida, chega, amados irmãos, muitas das vezes, as pessoas vêm para a casa do Senhor e quer que Deus faça, mas o problema precisa ser solucionado dentro de si. Às vezes nós chegamos, estamos com o coração cheio de mágoa, de raiva de um, de outro. Aí quando chega no dia, para nós participarmos da ceia, não tem como. Por quê? Porque essas coisas, a falta de perdão traz o quê? Doença. Tem muitas pessoas que estão doentes espiritualmente, obviamente, e também
fisicamente, por falta de perdão, por falta de liberar perdão. Sabe o que Deus falou para mim neste dia? Que era para eu falar? Por que não chega na pessoa e fala: irmão, eu falei alguma coisa que desagradou aos seus olhos, me perdoe se eu fiz isso, perdoa, eu quero que você me perdoe. Mas não fala nada e deixa aquela mágoa tomando conta. E aquilo ali é um impedimento da ação de Deus na nossa vida. Amados irmãos, o que eu estou dizendo aqui nesta noite é algo que nós precisamos parar, analisar a nossa vida. Como que eu estou andando diante de Deus? Como? Muitas das vezes, nós não olhamos, nós não analisamos a nós mesmos, não examinamos a nós mesmos. Às vezes a gente vai levando a vida assim, olha, sabe? Achando que a gente esquece que temos um Deus Todo-Poderoso. Nós levamos a vida como a vida da gente fosse uma coisa assim, sabe? Parece sem sentido. Não. A nossa vida ela tem sentido. Por quê? Porque hoje nós conhecemos a palavra. Hoje nós sabemos o que é a verdade. Hoje nós sabemos o que é a verdade da palavra. Nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que eu posso, o que eu não posso, o que agrada, o que não agrada a Deus. Se nós não sabemos o porquê, porque muitas das vezes é falta do conhecimento, é falta de aprender, ouvir, analisar as coisas, para então tomar as atitudes certas, endireitar a vida. Porque Deus ele quer que a igreja dele esteja unida. Deus ele quer que a igreja dele esteja em harmonia um com o outro. O que tem acontecido no meio do corpo de Cristo, sabe o que é? É uma competição. Eu oro melhor que esse, eu canto melhor que esse, eu toco melhor que esse. Competição, isso está acontecendo infelizmente, amado irmão, no meio do povo de Deus em todos os lugares. Uma competição. Achando que as coisas de Deus é uma competição. Eu toco melhor que esse. Esse aqui não sabe tocar. Esse aqui não sabe cantar. Ele não tem que subir aqui em cima do altar porque ele não sabe fazer isso. Ele vai atrapalhar a gente. Ele tem que ficar lá embaixo. Ao invés de chegar diante de Deus e orar, falar: Senhor, ajuda aquele irmão lá. Ele está precisando, ele está tendo dificuldade para chegar na tonalidade para nos ajudar aqui. Ajuda ele lá. Ajuda ele lá, ele está precisando da tua ajuda, intervenha lá. Ao invés de nós orarmos desta forma, a gente já começa o quê? A criticar aquele. Como que o louvor, se não tiver em harmonia, se um tocar errado, todo mundo canta errado. Não tem como sair certo. Não tem como as coisas funcionarem bem. Aqui nós vemos aqui nessa passagem, tudo isso que eu li para você aqui do livro de Josué, está dizendo isso para nós. Aqui o quê? Quem é este povo aqui? É o povo de Israel. É o povo que estava o quê? Unidos, em harmonia, em sintonia, organizado. Todos os instrumentos iguais, todo mundo juntos. Não estava um lá, o outro cá, não. Estavam todos juntos, rodeando ali, correndo ali, naquelas muralhas. Em volta ali. O que isso significa? União, junto. Em volta significa junto. Para as coisas acontecerem no povo de Deus, no meio do povo de Deus, tem que ter a união. É isso que o livro de Josué está nos ensinando aqui.
Às vezes nós fixamos muito só na muralha. É a muralha, de fato. Essa muralha, ela tem muita conotação aqui. Que simboliza o quê? Obstáculos. Obstáculos. Nós podemos dar vários nomes aqui. E este nome eu já estou dando. É a falta de perdão, de união. Para que essas muralhas caiam, a igreja precisa estar o quê? Orando junto. Não é um grupo aqui, um grupo lá, um grupo lá. Porque o inimigo, ele não quer que a igreja esteja unida. O inimigo quer que a igreja esteja o quê? Divisão. Cada um por si. Eu fico aqui, eu fico ali, você fica aqui. Não. A igreja do Senhor não é para ser dividida. A igreja do Senhor é para estar unida. Unida para quê? Para buscar a face de Deus, para orar a Deus, para harmoniar, estar em harmonia, num só propósito, numa só voz. Para Deus então ali operar a graça dele, a glória dele. Porque Deus, ele quer operar a graça e a glória dele no meio do povo da igreja, no meio da igreja dele. Mas para isso a igreja precisa estar unida. A igreja precisa estar em comunhão um com o outro. Estar em paz um com o outro. Ajudando um ao outro. Dando a mão um para o outro. Conversando um com o outro. Não é fazer distinção de um de outro, não. Porque todos nós somos iguais. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Todos nós precisamos da ajuda de Deus. Todos nós necessitamos da graça de Deus conosco. Não é só um pouquinho de gente que precisa, não. São todos nós. Por quê? Porque nós somos um corpo. Nós somos o quê? Um só corpo. Não é assim que Paulo nos ensina? Nós somos o corpo de Cristo. Jesus, ele é o cabeça e nós somos o corpo. Não pode estar a divisão, não pode ver um para cá, outro para lá. A igreja tem que estar unida, junto, porque quando o Senhor voltar, Ele não vai levar. A igreja ela não vai conseguir estar de pé se a igreja não tiver em um só propósito. Em oração, com esse objetivo de estar junto. Quem subirá com o Senhor são aqueles que estarão unidos, servindo ao Senhor, vivendo a verdade da palavra dele. Nós não podemos esquecer de onde eu estive e de onde hoje eu estou. Aonde eu e você estávamos outrora e onde nós estamos agora. Um dia eu e você estávamos longe de Deus, em delitos e pecados, com o coração cheio de ódio, de vontade de estrucidar um. Não é assim? Eu era assim. Eu era assim. Tinha uma mulher perto da minha casa que ela me chamou para trabalhar lá. Que ela tinha feito uma cirurgia de 2 pés. E eu fui lá. E aí eu fiquei um pouco de tempo lá. E falei para ela, olha, fulana, eu vou estar saindo, porque eu arrumei um outro trabalho para mim e eu não vou poder ficar aqui. E ela ficou com muita raiva de mim. E ela falou para mim assim, você estava aqui na minha casa, quando você saiu daqui eu fiz tudo de novo. Quando você foi embora para a tua casa, eu fiz tudo. Mentira. Se ela me chamou para fazer porque ela não estava podendo, como que ela fez de novo? Eu saí dali com tanta raiva, eu falei assim, tomara que corte os 2 pés dela. Não, eu estou falando isso, é verdade. Assim era o meu coração. Assim era eu antes de conhecer ao Senhor. Depois que eu conheci o Senhor, mudou tudo. Por quê? Porque nós fomos o quê? Transformados pelo poder da palavra. Deus tirou aquela
coisa ruim de dentro de mim e me fez uma nova criatura. Então a igreja, ela tem que ser assim, uma nova criatura, viver aquilo que a palavra de Deus diz que ela é, uma nova pessoa para quê? Para ajudar, para abençoar, para perdoar, para liberar perdão. Isto é uma nova criatura. Ou não é? É assim que Deus, Ele quer vir à igreja, unida, buscando a Ele em oração, clamando a Ele, intercedendo, servindo a Ele com interesse de coração. Uma igreja que permanece de pé. Vem problema, vem a luta, vem a dificuldade, mas está ali junto, orando, estão ali clamando, buscando a Deus juntamente, orando juntamente, ajudando aquele, ajudando o outro. Muitos falam assim: eu não vou porque o fulano, ele não quer me ajudar nisso, o fulano não quer fazer isso para mim, e fica nessas reclamações, nessas murmurações, e essas coisas faz mal, essas coisas não é bom acontecer para o povo dele, porque Deus não chamou um povo dele para se igualar aos que não conhecem a ele, porque as pessoas que não conhecem a Deus, eles vivem a vida do jeito que eles querem viver, eles falam o que querem falar, eles agem do jeito, da maneira que eles querem agir, eles fazem as coisas do jeito que eles querem fazer, mas a igreja do Senhor não é assim. Deus não chamou a igreja para continuar assim como era outrora, agora é tudo diferente, e hoje agora eu conheço quem? O meu Deus, o eu sou, o Todo-Poderoso. Nós temos que entender, amados irmãos, e conhecer quem Deus Ele é. Quem nós estamos servindo. Quem é que nós temos servido. E como nós estamos servindo a este Deus que fez grandes coisas na nossa vida. Como que eu tenho que ser grato a Deus. Eu tenho que ter gratidão no meu coração. E não mágoa, e não rancor, e não ódio. Não olhar com raiva daquele, olhar com raiva daquele outro. Não, isso aí não é bom. Nós temos que extirpar essas coisas. Nós temos que mandar embora. A igreja, ela tem que estar sadia, com saúde, com ânimo, com força, com disposição de servir a Deus. Reconhecer quem Deus Ele é. Quando Deus dizia para o povo de Israel dessa forma assim, olha: sede santos, porque eu sou santo. Deus estava dizendo desta forma para o povo entender quem Ele é. Ele é Deus, o Todo-Poderoso. E Deus, Ele quer a reverência à palavra dEle, que o povo ouça e atenta para a verdade da palavra dEle, porque a palavra dEle não é palavra humana, é palavra do Criador, daquele que fez os céus e a terra, aquele que trouxe a existência daquilo que não existia. Rabaxaramanaia. Você acha, amado irmão, quem Deus Ele é? Quem Deus Ele é? Por que nós não temos a reverência àquilo que Ele fala na palavra dEle? Por que nós não levamos em consideração aquilo que Ele diz na palavra dEle que nós temos que fazer? Aquele que ouve e obedece, aquele que ouve e atenta para a palavra dEle e faz conforme aquilo que Ele fala que tem que ser feito, Deus, Ele vai se agradar. Mas se nós ouvirmos a palavra dEle,
saímos da nossa casa, entramos dentro do templo para ouvir a palavra dele. Nós não entramos dentro de um lugar para nós ficarmos aqui jogando palavras ao vento, não. Nós estamos transmitindo a palavra santa, eterna, gloriosa e poderosa do único, o eterno, o santo, o bendito, o glorioso, o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso, e Ele quer que a igreja ouça e atenta e coloque em prática aquilo que Ele diz. Se nós da igreja não estivermos unidos em oração, unidos para viver a palavra dele, andar em conformidade com a palavra dele, ouvir aquilo que ele fala, quando ele exorta, quando ele chama atenção, é para quê? É para o nosso próprio bem, porque ele quer ver a igreja dele bem, sadia, saudável. É isso que Deus ele quer, olhar para a igreja e ver uma igreja que está ouvindo e está obedecendo as ordens dele. As ordens dele, os mandamentos dele. Quando nós ouvimos a voz de Deus e andamos em conformidade com estas ordens dele, a nossa vida, ela é totalmente diferente. Deus, ele quer que a igreja dele seja humilde. Humilde para compreender e entender que ele é Deus e que nós precisamos dele. E que nós precisamos andar em conformidade com a palavra dele. Ele quer que a igreja esteja unida, junto, orando junto, buscando a Deus junto. Não é cada um por si, não. É juntos. Igual aquele povo que estava lá, junto, rodeando a terra. Rodeando a terra, rodeando as muralhas. Aquele povo estava unido, tocando harmoniosamente. Ninguém tocou diferente. Ninguém estava ali falando: olha, ô Zé, eu toco melhor que você. Eu toco a trombeta melhor que você. Não tinha competição ali. Não tinha um querendo, achando que é um melhor que o outro. Ninguém é melhor que ninguém. O nosso Deus, ele é o nosso Deus. Ele é o melhor de tudo. Ele é o melhor de tudo. E nós somos o quê? Servos dele. E quando nós somos servos dele, nós viemos aqui para servir a ele. Servir a ele de que maneira? Com integridade no coração. Oh, amados irmãos, se nós entendermos e compreendermos o que Deus, Ele quer que a gente entenda. Se Deus está aguardando, esperando, qual é? Como que eu vou sair daqui nesta noite ouvindo tudo isso? Como que eu vou sair daqui? Como que nós vamos sair daqui? Nós vamos refletir, parar, analisar, ou nós vamos continuar do mesmo jeito? Tá bom assim. Eu não vou perdoar aquele, não. Eu não vou falar aí nada daquilo para ele, não. Eu não quero perdoar aquele, não. Bem, se nós não liberarmos perdão, nós também não seremos perdoados. E se Jesus voltar agora, nós não vamos subir. Por quê? Porque é falta de perdão. Tudo é interrompido na nossa vida.
As muralhas vão continuar no mesmo lugar, não vão cair. Mas se nós ouvirmos atentamente a voz do nosso Deus e levarmos esta palavra do mais profundo do nosso coração e analisar a nossa vida e refletir e pensar, bem, eu preciso mudar. Se Deus olhar e ver isso, tudo pode ser diferente. Amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra de Deus para nós nesta noite, para nós sermos unidos, estarmos unidos, junto, em volta. O que significa estar em volta? Estar juntos. Estar em volta significa estar juntos, um com o outro. Unido um com o outro. Amém? A igreja, o que faz o louvor, tocam harmoniosamente, tudo, engloba tudo, o louvor, a igreja, tudo, todo mundo em harmonia, todo mundo junto, num só propósito, numa só voz, servindo a Deus, obedecendo à vontade dEle, para que assim Ele possa manifestar a glória dEle. E que tudo o que Ele quer, e que Ele é o propósito, que Deus tem um propósito muito grande na igreja, amados irmãos. O propósito de Deus na igreja é que a igreja esteja unida. Este é o propósito de Deus. Porque Ele virá buscar uma igreja que esteja em união, união um com o outro, ajudando um ao outro. Não é virando as costas, não é falando mal do outro, não é criticando o outro, não é desdenhando o outro, não é humilhando o outro. Não é isso. Não é isso que Deus quer continuar vendo. Porque é isso que Ele tem visto. Ele quer que seja diferente. E para ser diferente, depende de cada escolha que nós vamos fazer. Amém? A palavra de Deus para nós nessa noite é essa. Que possamos nós, a igreja, estar unida, numa só voz, num só propósito, em harmonia, para que Ele possa agir, intervir e realizar a obra que Ele tem na nossa vida, em nome de Jesus. Amém?